Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém? Vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 126. Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas tem feito o Senhor por você? Amém? Você tem motivos hoje para agradecer? Quem tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu tenho motivos para agradecer. Nós estamos aqui, nós estamos respirando, amém? Nós temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor. Nós temos motivos para agradecer. Grandes coisas Ele tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Patrícia, mas olha, tá difícil. Eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade e eu ainda não estou agradecendo, eu ainda estou pedindo. Ainda estou falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo e Silas, quando eles foram pregar, eles estavam pregando o evangelho e eles libertaram uma pessoa que dava lucro para os seus senhores, uma adivinhadora. Então eles foram presos e foram açoitados. Eles apanharam em praça pública Paulo e Silas e foram presos. Eles estavam presos, machucados, presos. Vamos ler esse texto, Atos, capítulo 16, versículo 25, 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros escutavam. De repente, veio um terremoto. Um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Querido, se você ainda está passando por uma dificuldade, por um problema, a sua alma está presa, você está sobrecarregado, cansado, deprimido, oprimido, passando por alguma dificuldade, louve e cante ao Senhor, aleluia. Louve e cante ao Senhor se você tem motivos para agradecer. Louve e cante ao Senhor se você tem motivos de oração, pedidos de intercessão. Senhor, tem misericórdia da minha família. Se você está passando por alguma prisão, por alguma dificuldade, por algum sofrimento, louve e adore ao Senhor, aleluia. Porque de repente hoje, de repente, irmãos, enquanto você louva, as cadeias se abrem, as portas se abrem, o milagre acontece, aleluia. Feche os seus olhos, Senhor, nós não queremos ser, ó Pai, só assistindo, só participantes, ó Pai. Nós não queremos só assistir ao culto, Pai. Nós queremos cultuar, ó Pai. Nós não estamos aqui, ó Deus, por acaso. Nós estamos aqui porque nós te louvamos. Nós estamos aqui porque te adoramos, Pai. Senhor, enche a nossa vida de Ti, Senhor. Enche a Tua casa da Tua presença nessa noite, Senhor. Enche, ó Pai, até transbordar do Teu Espírito. Senhor, nós queremos, nós desejamos, a nossa alma anseia por Ti, ó Pai. Oh, aleluia.
aleluia. Derrama da tua presença, Senhor. Derrama da tua unção neste lugar. Vem quebrando os julgos, vem quebrando as barreiras, abrindo portas, ó Pai. Vem tirando almas da prisão, Senhor, aleluia. Vem recebendo o nosso louvor, vem recebendo a nossa adoração, Senhor. Vem recebendo nossa gratidão, aleluia. Queremos te louvar, Senhor. Queremos te adorar de coração, Senhor. Nós queremos mais de ti. Queremos te experimentar, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais e mais e mais de ti, Senhor. Abunda, Senhor, a tua presença em nós. Abunda a tua presença em nós nessa noite, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Pai. Te adoramos. Né? Que dá vontade de ficar falando para Ele: Santo, 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 Santo. É o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. Queridos, vamos aqui, vou falar já os avisos dessa semana, a nossa agenda. Amanhã tem o quê? De segunda a sexta? Oração que horas? Às 6:30 da manhã, de segunda a sexta. E na segunda-feira nós temos oração, que horário? Às 19 horas, amém? Estamos aqui os irmãos orando, intercedendo pela igreja, está orando aqui pela sua vida. Venha também fazer parte desse momento de oração e adoração ao Senhor. Na quarta-feira o pastor tem dado um estudo maravilhoso, irmãos. O pastor está passeando assim, livro a livro na Bíblia. Tem sido muito edificante, tenho aprendido muita coisa, tem sido uma bênção mesmo. Não é fácil, meu irmão? Não é fácil. Quarta-feira eu cheguei aqui e falei para a Ana. Falei: Ana do céu, é só pela graça, né? A gente está cansado, a Alice chega cansada, mas olha, irmão, que você vem, é difícil sair de casa. A hora que a gente sai de casa é difícil. Você olha para o sofá, né? Olha para a cama. Vai assim: ai, que estou cansado, não está de ficar aqui. Mas a hora que você sai da sua casa e vem, irmãos, a hora que você chega aqui, a palavra, olha, edifica a nossa vida. É alimento mesmo. E todo culto, todo estudo bíblico de quarta-feira, nós temos aprendido coisas novas e maravilhosas. O Senhor tem falado muito conosco, tem sido muito edificante. Na sexta-feira, os irmãos sobem no monte às 6:30, lá no Rebojão, e às 6 horas temos oração aqui na igreja também. No sábado, nós vamos ter a aula da ATEC. Os irmãos sabem que temos uma escola de teologia, a Associação Teológica Cason. Estamos aí quase encerrando esse ano, temos 2 turmas formando. Quem vai formar? Tem alguém aqui que vai formar esse ano? Nível avançado e o básico? É uma bênção, não é, gente? É uma bênção, irmãos. É muito gostoso, olha, é muito edificante mesmo, é muito enriquecedor você conhecer a Bíblia. Você abrir um texto lá, você abrir a Bíblia lá, e no livro você Sofonias, o que está escrito aqui? Por que foi escrito? Por que Sofonias escreveu? Para quem que ele escreveu? O que ele queria falar? Qual que era a mensagem? Sabe, você pegar a Bíblia, abre para você, você começa a entender. É muito gostoso. Quando você pega a Bíblia assim, e você entende, você começa, né, de volta essa semana de aula de hermenêutica, exegese, homilética e didática. Que é a interpretação da Bíblia pela própria Bíblia. Mas assim, irmãos, é muito gostoso quando você começa a ler a Bíblia e começa a entender o que você está lendo. Né? Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade. Pega um texto lá, não consegue interpretar. Por que não consegue? Porque falta estudar. Falta estudar. Tem coisa que o Espírito Santo ele traz a revelação de um texto. Sempre tem uma revelação nova quando a gente começa a ler a palavra. Você está lendo ali, já leu a Bíblia várias vezes, já leu aquele texto várias vezes, o Espírito Santo sempre traz um renovo no texto. Mas quando a gente estuda também o texto, a gente começa a entender o contexto. Então, é muito edificante, irmãos, é muito bom. Vai pensando já aí, em janeiro, né, a gente faz sempre aquela apresentação da escola, e em fevereiro começa uma nova turma. Então, você, Patrícia, eu quero conhecer mais a Bíblia, quero estudar, aprofundar aqui no estudo da palavra.
Então, vá se preparando para fevereiro, essa nova turma. Ah, mas eu queria assistir uma aula. Esse sábado, dia 23, a aula vai ser aqui na igreja. Geralmente as aulas é lá na FACESM. E esse sábado vai ser aqui na igreja. Então, se você quer ver como que é, eu queria conhecer, Patrícia, quero assistir uma aula. Venha para você assistir a aula e conhecer o curso, ver como é. Tenho certeza que você vai se apaixonar e se matricular. Amém? Então, vamos aí. Abra sua Bíblia comigo. Aí, domingo, né? De manhã, às 9h30, temos o culto da manhã, escola bíblica. Às 5 horas da tarde, um culto de louvor ao Senhor. E esse culto às 7 horas. Na semana que vem, o pastor Sérgio começou hoje o curso de batismo. Se você quer batizar, ainda não é batizado nas águas e quer passar pelas águas, quer batizar, venha no domingo de manhã para estar fazendo o curso de batismo com o pastor Sérgio, que em breve teremos aí marcado o nosso batismo. Amém? Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Nós louvamos ao Senhor com a nossa voz, com o nosso corpo. Agora nós vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, então o Senhor está falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas nós estamos aqui abertos hoje é pelo seu dízimo e pela sua oferta. Os irmãos sabem que eu sou tesoureira da igreja e eu queria só compartilhar que quase nunca tenho a oportunidade de fazer esse momento da oferta. Eu queria compartilhar com vocês isso, a minha vivência. Porque a Bíblia fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o Senhor fala para nós trazermos para que a igreja seja suprida. E é tão bonito, irmãos, que Deus supre cada necessidade. Vou contar um exemplo para vocês. Teve uma vez que a geladeira da igreja estragou. Aí o pastor Flávio falou para mim assim, se até quinta-feira, eu vou falar no culto, se alguém não doar, a gente compra a geladeira. Irmãos, e é assim, ó, a oferta entra, os dízimos entram, é para pagar, entendeu? A gente... Estou devendo X, entra X. É desse jeito, Deus supre cada necessidade. Nossa, esse mês vai precisar mudar, comprar alguma coisa nova para o som. De repente, eis que surge um Pix. Amém? Pastor vai, Pátio, nossa, precisa comprar a câmera. O que você acha? Eu falei, pastor, quanto que é a câmera? Olha, a câmera vale 7 mil. A pessoa está pedindo 3.500. Vamos oferecer 2.500? Você acha que a pessoa aceitou ou não? Aceitou. Compramos a câmera por R$2.500, irmãos. Uma câmera que custa quase R$7.000. Então, assim, irmãos, Deus supre cada necessidade. Teve uma vez que a geladeira da igreja estragou. Aí o pastor falou assim, domingo eu vou falar na igreja se alguém tem alguma geladeira para doar para a gente. Porque o caixa não tem esse dinheiro para a gente ir lá e comprar uma geladeira agora. Ah, tá bom. Aí foi o culto de quarta, foi segunda, ninguém falou nada, terça ninguém falou nada. Aí eu falei, pastor, ninguém falou nada, né? Aí ele falou assim, não falou. Mas nós vamos esperar até quinta-feira. Falei, tá bom. Aí na quarta-feira no culto ninguém falou nada. Na quinta-feira de manhã, ninguém falou nada. Aí o pastor falou, não, Deus vai suprir, calma, paciência. Aí na quinta-feira a irmã liga, pastor, vou doar a geladeira para a igreja. E traz a geladeira, irmão. Então, assim, vários momentos que a gente precisa de uma necessidade extra na igreja, eu vejo Deus suprindo. Como que Ele supre? Através da sua oferta, do seu dízimo.
Quando você traz essa oferta, esse dízimo, e Deus está guiando o seu coração para estar ofertando e suprindo a casa dele nas necessidades. E eu vejo isso assim de maneira muito bonita. É muito bonito o cuidado de Deus financeiro com a igreja. Amém? E assim na nossa vida também, que daí o versículo fala assim, ó, versículo, ainda a parte B do versículo, ó. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Esse não pode ser o propósito do nosso coração, né? Trazer uma oferta, trazer o dízimo para ser abençoado. Mas a bênção, ela corre atrás da gente, quando a gente é fiel. Então, quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, o Senhor também te abençoa, supre também a necessidade da sua casa, da nossa casa. Amém? Poderia contar também vários testemunhos aqui de quando Deus supre alguma coisa na nossa casa. Um deles aqui que eu lembrei aqui agora. A gente estava num dia, eu estava na faculdade ainda, só o Edivaldo trabalhava, e a gente só estava com o dinheiro da conta de água. Ou a gente dava a oferta, o dízimo, ou a gente pagava a conta de água. A gente não tinha outro dinheiro. Aí o Edivaldo olhou para mim e falou assim: amor, vamos pagar a conta ou vamos dar a oferta? Aí eu falei assim: não, vamos dar a oferta. Aí a gente ofertou, irmãos, era de verdade o único dinheiro que a gente tinha. Na mesma semana, aprovou uma lei de fitoterapia. E era uma lei nova que a nutricionista podia prescrever fitoterápicos e a gente ia ter um curso específico na faculdade. E custava R$400. Pensa, irmãos, R$400 a 2008? 12, 13 anos atrás, gente. Era muito dinheiro. Aí eu falei assim: nossa, a gente não tem dinheiro nem para pagar a conta de água. Imagina para fazer o curso. Eu falei assim: nossa, se eu não fizer agora, depois eu tenho que ir em São Paulo fazer um negócio. Aí, irmãos, mas aí passou tudo, a gente deu a oferta, deu o dízimo, não pagamos a conta de água e surgiu essa questão do curso. Mas aí passou, irmãos, uma semana, uma pessoa chegou em nós e falou assim: Patrícia, eu estou sentindo no meu coração de pagar para você esse curso. Que eu comentei com alguém, a pessoa falou assim: não, eu vou pagar para você o curso. A hora que a pessoa falou, já veio no meu coração a sementinha, viu? Porque você foi fiel lá. Você preferiu, né, ser fiel e eu supri a sua necessidade agora. Então, Deus faz isso muitas vezes, irmãos. Dias atrás nós ofertamos também. Não foi na igreja, mas foi para um irmão. Nós ofertamos na vida do irmão. E depois a Alice precisava fazer um exame. Não era urgente. Nosso pagamento já tinha ido. Aí nós falamos assim: o mês que vem, a hora que a gente receber, a gente faz o exame. O exame era R$250. Aí essa pessoa, a gente ofertou na vida dessa pessoa. E passou um tempo, tinha alguém conversando com o Edivaldo ali. O Edivaldo comentou que a Alice tinha que fazer o exame, mas não era urgente, só contando o caso para a pessoa. Aí eu falei assim: quanto que é o exame, Edivaldo? R$250. A pessoa abriu a bolsa e deu o dinheiro na mão do Edivaldo. Vai lá e faz o exame. Na mesma hora, o Edivaldo chegou lá em casa chorando. Falou para mim: amor, você acredita? Aí ele contou que a hora que ele recebeu a oferta, Deus falou para ele: essa oferta que você recebeu é pela semente que você plantou na vida do irmão tal. Amém? Então, assim, irmãos, Deus supre a nossa necessidade em cada detalhe. E cada sementinha que você planta, ela floresce. Amém? Você colhe ali frutos mesmo de 30, 60 e 100 por um. Tenho certeza que você tem... Quem tem testemunho financeiro para contar? De oferta e dízimo? Quem tem? Amém? Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Quando nós somos fiéis, Ele também é fiel e nos abençoa e prospera, né? Quando você entrega o dízimo ali, a primícia, o Senhor abençoa a massa. Você entrega a primícia, o Senhor abençoa o todo. Amém? Então, pega aí a sua oferta, o seu dízimo com carinho, com temor, e vamos fazer isso nesse momento. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
ti seja a glória. Aleluia. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos neste momento, Deus, pelas ofertas e dízimos que entraram na sua casa, Senhor. Que o Senhor possa retribuir, Senhor. Não, Pai, que nós queremos fazer troca com o Senhor. A sua palavra diz: fazei prova de mim, diz o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nas suas mãos esses irmãos, Pai, que ofertaram aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Supre, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido? Presbítero Herbert, pode subir. As crianças, a escolinha, criançada, quase que eu esqueci de vocês. Podem lá subir com as professoras, até 8 anos. Até 8? Alexandre, até 8? Até 10 anos as crianças. Ai, que bênção. Glória a Deus. Meus queridos, paz para todos. Boa noite. Maravilha, na benção. Está escrito em algum lugar da Bíblia assim, ó. Você descobre aí. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio dele. Ele lhes disse: paz seja convosco. Amém? Os discípulos reunidos, Jesus chega no meio e fala: paz seja com todos. Por que ele fala isso? Porque ele estava com medo. Está com medo de alguma área de sua vida aí? Está com medo? Não preciso falar não, você mesmo pensa aí. A paz seja com você. Eu estou com medo, eu estou apreensivo, eu estou ansioso. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus chega no meio. E a Bíblia diz assim: onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele, a paz seja com vocês. Amém? Meu querido, o pastor Flávio está dando um apoio hoje lá em Maria da Fé, devido à morte do pastor Toninho. Então ele foi para lá hoje. Então nós estamos aqui e vocês estão aí. Você vai: cadê o pastor? O pastor está para Maria da Fé. Então ele foi para lá. Meus queridos, vamos para a palavra então, também que nós temos aqui. E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus. Abre a sua Bíblia em Mateus. Achar aí, Mateus, não é difícil, né? Mateus está fácil. Capítulo 7. Acharam? Maravilha? Na benção, posso ler? Então, antes de ler, nós vamos orar. Todo mundo achou? Espero a turma achar aí. Mateus, capítulo 7, primeiro livro do Novo Testamento. Então, Mateus, capítulo 7. Amém? Acharam? Tá facinho, achou no celular. No celular é mais fácil ainda, né? Clicou. Então vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento aqui, pela tua palavra, que o Senhor ministra no nosso coração, que haja paz no nosso coração, que o Senhor diz que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estaria presente. E nós te louvamos porque o Senhor está presente aqui. A presença do Espírito Santo, ela é real, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nos fortalece através da Tua palavra. Sonda o nosso coração neste momento, a nossa mente, e toda a resistência na nossa mente agora, que caia por terra, que a paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, a nossa mente, no Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, Mateus capítulo 7, e o versículo 24. Posso ler aqui? Amém?
Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que ao construir a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É a rocha, tá? Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode sentar? Pode sentar. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela o que ela está construindo a casa dela. Pergunta como que está. Pergunta para ela como que está a sua construção. Como que está a sua construção aí. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho sobre hoje, dentro desse texto aqui, começando por esse texto aqui. Você já ouviu falar, as empresas hoje, o mundo está mudando, sobre terceirização? Já ouviu falar? Quem que não ouviu falar sobre isso ainda? Terceirização. Então, todo mundo aqui já ouviu falar. Terceirização é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende do ponto de vista. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Mas, no geral, tem sido uma coisa boa, né? O Freitas corta cabelo, ele precisa que afie a tesoura dele lá. Ele tem que terceirizar, porque ele não afia, ele só corta. Não é assim? O Joares é serralheiro. A propaganda, né, Joares? Desse aqui, agora está na internet, é o Joares, serralheria do Joares. Né? Preciso fazer um determinado. O Joares, uma vez eu vi o Joares pegando um portão. Falei assim, meu Deus, cara, que é o Hulk, já tem tempo atrás. Não é possível que aguente um portão desse. Eu precisava de uns 10 para poder levantar, ele ergueu sozinho. Só que precisa fazer determinado serviço, não é o Joares. Ele tem que terceirizar o serviço dele. Olha só para você ver. Vamos terceirizar, porque ele não vai dar conta. E assim, várias outras coisas nas empresas. A empresa lá, ela faz o carro, mas ela não faz o banco, ela tem que terceirizar, tem que vir uma outra que faz aquele banco do carro. Ela faz o carro, mas não faz o pneu, ela tem que comprar o pneu da outra, porque a outra só faz o pneu. Então, nesse sentido, é uma coisa boa. Mas tem um lado ruim. A pessoa, mas quando começou a terceirizar, tomou o serviço desse daqui. Agora o outro está fazendo lá. Tem um lado ruim, mas em maior parte é uma coisa boa. Mas eu quero falar de umas coisas que é ruim para a nossa vida. Então eu quero falar sobre isso para você não terceirizar. Tem aí? Não terceirize. Guardou bem aí? Não terceirize. Herbert, o que eu não posso terceirizar? O que você pensa aí? O que você não pode terceirizar? E eu vou dar continuidade aqui em que você está pensando. Antes de eu entrar aqui no assunto, tem coisas que você não pode terceirizar. Eu não posso terceirizar o meu amor pelo meu filho. Não posso. Eu sou pai, eu tenho que dar amor para ele. Você é pai, precisa dar amor para o seu filho. Verdade ou mentira? Eu não posso pegar outra pessoa, terceirizar o amor. Vai precisar. Eu pego a Valéria lá, pega ele pega, deixa aqui, pai, ele vai dar amor para ele. Não posso. Mas acontece, não acontece? Você já viu isso? É uma coisa ruim. Foi terceirizado o ensino agora na escola. Foi ou não foi? Os pais tiveram que terceirizar. Ensinar em casa. Não foi, é uma coisa boa, mas não é uma coisa assim tão legal, que precisou. Mas é uma coisa assim, eu conversei com vários pais estressados. Nossa, como que eu faço? Não aguento mais ter que ensinar. Tem que receber o salário dos professores de volta. Está ensinando. Não é assim? Não foi assim? Muitas pessoas falaram, né? Pessoas, nossa, você sabe disso. Não posso terceirizar o amor meu pela minha esposa. Pode? A esposa pode terceirizar o amor? Não pode. Porque dá problema, dá BO. Dá BO. Dá BO. Não posso, tem coisas que a gente não pode terceirizar. Você precisa ser você.
precisa ser eu. Eu vou falar você, gente, mas falando porque a gente está conversando aqui. Mas eu estou incluído dentro do você, eu estou incluído eu. Só está falando você, mas ele não. Eu estou dentro do barco junto com vocês. A tempestade está acontecendo lá, eu estou lá. Então não posso terceirizar, tem coisas que a gente não pode terceirizar. Você não pode terceirizar o carinho, você não pode terceirizar a sua família. Pode terceirizar a família? Não pode. Gente, dá maior dor de cabeça, você sabe. Lembra de alguma família terceirizada? Você já pensou já um tanto, assim, nossa, não pode, isso não pode. Agora, tem coisas, nossa, que nós não podemos terceirizar. Ô, Herbert, então fala o que é, eu vou falar para você. Eu não vou falar assim a primeira, 1, 2, 3, vou falar o que é, tá? Não é ordem. Mas nós não podemos terceirizar oração. Você sabia disso? Você não pode terceirizar a sua vida de oração. Você não pode terceirizar a sua vida de adoração. Você não pode terceirizar a sua vida de louvor a Deus. Você não pode terceirizar a sua vida de intercessão. Então eu falei 4 coisas que nós não podemos. E se fazemos isso, não é bom, é ruim, dá problema. Se você terceirizar a sua oração, eu preciso orar, mas eu peço para ela orar por mim. 6 horas por mim, crente 6 horas. Aí, Herbert, mas espera aí. Mas como você está falando que eu não posso, mas o irmão ora por mim, eu peço oração por ele. A intercessão. Você não pode. Então aqui, olha só para você ver. Jesus está falando aqui 3 princípios para a nossa vida, que nós temos que aplicar na nossa vida, dentro desse texto aqui. Primeira coisa, porque eu não posso terceirizar, ou seja, a adoração, ou louvor, ou a intercessão, a oração. Primeiro, Jesus está falando assim, ó, contando a história. Quem está falando aqui? Que tinha um homem, 2 homens, 2 pessoas, que foram construir. E ele explica como que deveria ser a construção. Quem já construiu aqui, está construindo, tem que chamar um engenheiro, não tem? Tem que estar um engenheiro lá, tem que estar o arquiteto, ele tem que fazer a planta para você da casa, para você construir. Senão não acontece igual essa cidade que a gente vê aí, né? Construir o prédio, daqui a pouco está caindo um prédio, com a areia do mar, aí não dá certo. Então Jesus fala assim, ó, todo aquele, primeiro princípio, aquele que ouve. Primeiro princípio que a gente precisa ter para a nossa vida de oração, aprender a ouvir. E muitas vezes na nossa oração, nós vamos só, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Falamos. Mas oração não é falar, oração é falar. Mas Jesus está ensinando aqui a ouvir. Na nossa oração, por mais que nós falamos com Deus, falamos com o Espírito Santo, Deus ouve a nossa oração, mas nós temos que parar um momento só para ouvir. E não é pecado nenhum você for orar e você sentar e ficar quieto ali. Aí eu fui orar, eu só chorei, eu não tinha palavras. Pode acontecer isso. Mas eu não estou chorando, está tudo assim, aparentemente tudo bem. Eu posso sentar, pegar a cadeira minha na minha casa, sentar e ficar quieto ali. Eu e Deus, você pega a palavra de Deus, você pega a Bíblia e lê ela e fica ali para poder ouvir lá dentro do seu interior aquilo que Deus tem para a sua vida. Então você não pode deixar de ouvir. E o que eu preciso ouvir? Ele está falando assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras. Então nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio, a saber ouvir. Na nossa oração, você não pode terceirizar isso, você tem que aprender a ouvir. O outro não pode ouvir para você, você precisa ouvir, porque tem detalhes que é só seu, tem detalhes que é só para mim. Quando o engenheiro vai construir a sua casa, ele fala para você da sua casa. Ele não fala da minha. Você vai fazer a casa assim, assim, assado. Mas a casa do João, do Pedro, do outro lá, é outro modelo de casa. Você tem que ouvir aquilo que ele fala. Então, nós precisamos aprender a ouvir. Primeiro princípio para a nossa vida de oração, para não terceirizar a oração, aprender a ouvir. E quem você está
ouvindo? O que você está ouvindo? Quem e o que você está ouvindo? Eu estou ouvindo fulano lá, está dando dica lá como eu prosperar. Está dando dica para mim lá como eu crescer. Será que naquilo que nós estamos ouvindo, a nossa casa que nós estamos construindo, ela não está sendo construída sobre areia? Será que nós não estamos... Os dois homens começaram a construir, belezinha, bonitinho. Chegou material de construção para ele, pediu lá no material, chegou lá para ele a areia, chegou a pedra, foi chegando a ferragem, foi chegando tudo. Só que o detalhe, o outro homem, ele começou a construir a casa dele sobre a areia, não tinha fundamento, não tinha base. Mas o primeiro aqui que Jesus está falando dele, ele constrói sobre a rocha. E toda casa que nós vamos construir, fundamentos, tem que chegar numa determinada rocha, terra, ali, para ter firmeza. Não é de qualquer forma. Primeiro princípio, ouvir. Segundo, a prática. A prática. Herbert, eu não consigo orar, eu fico desanimado para orar. Gente, é coisa simples, não tem nada complicado. Não tem nada complicado. É só praticar. Não adianta, você tem que praticar. Nós estamos falando da oração, e se você for embora daqui, chegar na sua casa hoje, amanhã, se você não praticar o que Jesus falou, vai dar BO. Você vai construir, porém a sua casa vai sair cambetinha, vai saindo para lá. Vai dar uma hora, vai chover, porque choveu para as duas casas, deu enchente para as duas casas, deu tempestade para duas casas. Só que aonde que a sua casa está sendo construída? Aonde você está edificando a sua casa? Então a prática. Então eu preciso aprender a ouvir. Agora a prática, quando eu vou praticar, quando eu começo a praticar, você começa a praticar, o que aprende com a prática? O que você aprende com a prática? Quando você está fazendo algo? Você viu, a pessoa vai procurar emprego? O que a pessoa fala assim? Precisa ter experiência. A prática leva a experiência. Então, Herbert, eu não sei como fazer. Então, irmão, é simples, você precisa praticar, você precisa orar. Orar. Tem segredo para orar? Não tem segredo. O que é oração? É você falar com Deus. Você sentar, pôr uma cadeirinha na sua frente lá, se você quiser. Você deitar na rede da sua casa lá, se tiver rede. Balançar. Jesus, eu estou aqui. Oi? Aí dorme na hora. Mas você sabe que às vezes a pessoa está tão cansada, está tão frustrada, que ela precisa realmente dormir? Às vezes ela precisa dormir, ela está frustrada, ela está... eu não aguento. E é quando ela vai orar, ela dorme mesmo, ela dá aquele... Sabe aquele apagão que você dá assim de uns 30 minutos, você fala assim, nossa, descansei. E muitas vezes a gente precisa disso mesmo, e é com a oração. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar dormindo, já aconteceu comigo. Eu deitar para dormir assim já tarde, e acordar no outro dia, parece que eu fiz assim, mas parece que eu dormi. Eu falei assim, nossa, que bênção, renovado. Já aconteceu com você? Tem umas coisas que acontecem só com a gente, ninguém acontece, vocês são anjos mesmo, eu não sou. Acontece comigo. Meu querido, então, primeiro, a prática vai levar você à experiência. A experiência sua, do seu relacionamento com Deus, sabe o que vai te levar? Gente, é uma coisa simples, confiança. Confiança. Quanto mais você praticar na oração, pode ser sentado, deitado, de joelho. Você vai ter confiança com quem? Você está relacionando com Deus, com o Espírito Santo que está ali. Você está com Jesus ali. Eu estou com medo, as portas estão trancadas, às vezes eu me tranco. Eu fico ali no meu cantinho, não quero falar com ninguém. E se falar comigo, entendeu? Roda a baiana. Só eu que rodo, né? Ninguém roda, né? Maravilha, que benção, que benção. Só eu que rodo. Gente, a confiança. E sabe o que é a fé?
A fé é a confiança. E quando você está adquirindo aquela experiência, você está naquela prática dali, você vai adquirir essa confiança, vai adquirir. Então, a fé. Quem é que falou comigo? Quem é que eu estou ouvindo? Aí você vai orar, você vai para a palavra, você vai ler a palavra. Confiança. Depois, que Jesus falou aqui, aquele que ouve as minhas palavras e é como um homem prudente, que ele construiu a casa. Aí outro princípio, a construção. Agora, para construir, presta atenção para você ver, para você construir, você vai construir sabendo ouvir, tendo experiência. Agora a construção aí é outra coisinha aqui, simples, é o processo. É o processo, e muitas vezes nós não queremos passar por um processo. Gente, o processo da oração, eu tenho que acordar às vezes de madrugada para orar, eu tenho que acordar cedo para orar, eu tenho que parar, eu tenho que parar de fazer alguma coisa e ficar lá sentado às vezes. A casa eu tenho que arrumar, eu sei que eu tenho, mas é aquele momento que você vai ter que parar para poder ouvir a Deus. É o processo, a alma sua gritando, a nossa alma querendo, eu tenho que arrumar a casa, e você vai orar. Gente, não acontece com vocês, isso aí já vi acontecer, tá, gente? E acontece comigo, menos é que a gente aqui não acontece. Se acontecer, é mera coincidência que eu estou falando, tá? Mas assim, ó, eu vou orar, eu vou lá. Aí eu começo a orar, eu começo a ler a Bíblia, estava tudo bem. Aí eu estou lá começando a orar, Jesus. Aí eu penso assim, ó, nossa, eu tenho que limpar o cocô do cachorro. Eu não limpo em casa não, é o Israel, mas tem que limpar. Ai, Jesus, eu estou aqui, eu tenho que pôr a roupa no varal. Eu estou aqui, eu preciso fazer isso. Jesus, eu estou aqui, eu preciso varrer o quintal, eu preciso pintar a casa. É só comigo? Então, tem mais gente. Gente, o que eu faço? É o processo. Você precisa romper, porque quem que está no domínio disso daí para você não querer orar? A sua alma, a nossa alma, ela não quer. A nossa alma juntou com a nossa carne, os dois. Juntou com a nossa carne, aí o negócio ferve, as duas fervem. Por isso que a Bíblia fala assim, que tem a luta com quem mesmo? Do espírito, com a carne sua, porque a alma sua, ela quer dominar. Mas quando o nosso espírito, ele está voltado para a palavra, ele sabe quem ele ouve, que ele ouve a voz de Deus, aí a alma se sujeita a ele. Aí você fica ali tirando tempo com a oração. Aquele processo de construção de oração. Por que muitas vezes Jesus falou assim, ó, gente, Jesus falou, mas já mudou a história. Tá? Eu vou falar para você vai falar, não acredito, Herbert. Já mudou a história. Você quer ver? Você vai orar. Aí a gente não tem oração que a gente fala assim para todo mundo assim, Jesus falou, nem uma hora vocês puderam ficar comigo, né? Lembra disso? Lembra desse caso? E a gente traz isso até hoje. Eu vou só uma hora de oração. Não, na igreja tem uma hora de oração. Estou falando que não pode não, tá, gente? Eu estou falando o que a gente precisa mudar. Mas o apóstolo Paulo falou o quê? Orai. Mudou? Mudou. Mas eu venho por oração. Até que eu concentre na oração. Até que eu fique na oração. Já foi pelo menos 15 minutos que eu tenho que tirar a roupa do meu guarda-roupa. Eu tenho que tirar a mala que está lá. Eu tenho que varrer o quintal que está lá. Já foi 15 minutos. Aí, se a gente vem para a igreja aqui, a gente fica olhando, às vezes, a formiga andando aqui. Fazendo formiguinha. O pastor fala, mas é verdade, o pastor fala sempre isso. Você conta, você vê o ventilador, você fica vendo as coisas. Então, a construção. Quem eu estou ouvindo? Agora, a nossa oração, ela é a comunhão com Deus. Se você quer um relacionamento com Deus, gente, é simples, é tão simples que a gente não consegue fazer. Para orar, para tirar para orar. Eu posso orar andando de bicicleta? Posso orar dirigindo? Posso orar andando a pé na rua? Posso orar na rede? Posso? Posso até dormir, né? Posso orar onde mais? Nadando, eu vou nadar, vou na praia, posso. Nossa, que pôr do sol maravilhoso, Jesus, que lindo. Posso fazer? Posso, não posso? Mas tem momento da nossa vida
que você não pode orar andando. Você não pode orar dirigindo a moto. Não é que você não vai orar, pode orar. Só que tem um momento que esse momento é diferente. É um momento de relacionamento, de intimidade com Jesus. Você tem que ter aquele momento seu ali. Você tem que ir para os pés dele lá mesmo. Você tem que chorar aos pés dele. E falar com ele, e aprender a ouvir ele. Você não pode só ficar na rua, entendeu? Eu vou lá, né? Eu vou lá para ele, oi amor, tudo bom? Tchau. E vou assim, vou trabalhar, não vou em casa, oi. É bom isso? Você fala oi para o seu filho lá, tchau, e deixa ele lá. Você está lá dentro da sua casa, mas você precisa do quê? Relacionamento. Então, olha só para você ver. Lucas, um pouquinho para frente aí, Lucas no capítulo, deixa eu ver, capítulo 22. E versículo 22, versículo 39. Ó, gente, olha só para você ver aqui. O que nós precisamos ter? Lucas 22, 39. Fala assim, ó, Jesus saiu e, como de costume, a sua Bíblia está assim, costume, hábito, né? Como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Então a oração de Jesus, o próprio Jesus, ele tinha um costume, ele tinha o hábito de orar. A oração para a nossa vida tem que ser um costume, precisa ser um hábito. Eu vou me retirar aquele horário. E se você pegar o livro de Atos, você vê que os apóstolos, eles tinham horário de oração. Por isso que a igreja tem oração 6:30 da manhã. Indo eles para a oração, aí acontecia um milagre. Eles estavam indo. Eu estou de boa, vou lá orar. Quando estavam chegando para orar, acontece um negócio lá. Aí eu tenho que orar primeiro para depois eu vir aqui. Não. Você está indo, você já está no fogo. Você decidiu vir orar, já tem algo dentro de você. Então era o costume. Agora, eu pergunto para você, para nós aqui, qual tem sido o nosso costume? O que você tem costume de fazer? Aqui na época, gente, hoje pega para todo mundo, tá? Se a gente não tiver cuidado com isso, é rede social. Isso não é agora não, falando agora não, que a gente escuta todo mundo falando, e é verdade. O que a rede social faz? Ela tira o nosso tempo com Deus. Só que antigamente, uns 10 anos atrás, praticamente, que não tinha rede social, né, 10, 15 anos para trás, e não tinha isso, nós também, às vezes, não tínhamos o costume de orar. Lembra disso? Porque essa palavra aqui sobre oração, desde quando eu sou criança, um pouquinho, um tempinho atrás aí, eu ouço falar que a igreja tem que orar. E isso não mudou muito, porque eu estou falando a mesma coisa que eu via 30 anos atrás sobre oração. Que a oração ela é importante para a nossa vida. Eu sabia que Jesus tinha o costume de orar. Mas é tão importante, mas por que eu não oro? E tem outra coisa. Tem uma outra região ali que não quer que você ora. Quer que você fique no domínio da carne, não quer. E nós precisamos aprender. Era costume Jesus orar. Lucas 18, volta só um pouquinho para você ver. Lucas 18, versículo 1. Olha quem que está falando por orar. A gente tem que seguir algum exemplo. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar sempre. Jesus tinha esse dever, Jesus tinha esse compromisso de orar sempre. O que nós precisamos ter para a nossa vida? O compromisso, o dever de orar sempre. Nós precisamos ter isso, esse compromisso. Não é orar, você não vai orar lá na sua casa, sentado, lendo, não é isso não, mas é um momento. Não é um momento, é o momento. Jesus tinha, olha só que bonito,
o dever de orar sempre, sem desanimar, esmorecer. Não é começar a orar. Sabe o que a gente dá para lembrar aqui? A turma, né, gente? Não acontece, eu vejo fotos, isso aí eu sei, tem também. A pessoal vai para a academia, né? Assim? Aí tu vai lá, começa a tirar foto. Coloca foto na academia, põe foto pedalando de bicicleta, põe foto, tudo quanto é lado. 6 meses depois, 1 ano depois, aí você vai conversar, não, estou fazendo aquela dieta, posto a foto do prato. Alface, cenoura, 2 batatinhas, um pedacinho de carne, 2 grãozinhos de arroz. Posta a foto e, nossa. Só que depois, 6 meses depois, 1 ano depois, a pessoa está comendo, está destruindo o negócio. Gente, não pode desanimar. A pessoa desanima assim, aí daqui a pouco está fazendo academia. Então, já parei, larguei mão, parei de andar de bicicleta, a bicicleta está lá. Comprou esteira, está dentro de casa. Aqui, graças a Deus, a pessoa aqui não faz isso, né? Está lá dentro de casa, está usando a esteira. Cabide. Está lá. Só que Jesus está falando o quê? Olha, gente, o dever de orar sem desanimar. Ai, meu Deus. Quem já desanimou? Não precisa falar, não precisa nem coisar, gente. Quem já desanimou? Estava orando, eu vou pegar firme essa semana, começou, foi a semana. Foi embora, acabou a semana. E parou de orar. Eu vou pegar firmina na leitura da palavra de Deus, vou ler. Começou o ano, o pastor falando, eu estou lá, aquela maratona, todo mundo junto, opa. A Patrícia está pensando o que nós vamos fazer para quem leu a Bíblia até o final do ano. E está lá. Daqui a pouco, quantas pessoas começou? 50 esse ano. Vai dar bastante, né, Patrícia? 50 pessoas. Agora já está chegando 15, vai dar uns 15, 20, aí vai ficar, desanimou, não pode. Aí o que você faz? Você terceiriza isso daí. Você terceirizou a sua oração, você terceirizou a sua leitura da palavra. Gente, ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus são 2 coisas, tá, gente? Ciência prova que são 2 coisas, se eu ficar ouvindo lá e ler, são coisas diferentes. Eu ponho lá, vou ficar só ouvindo. Não é igual a música, o pessoal que canta aí, ouve a música, é diferente. Quando você está lendo ali, tem coisas que você só descobre lendo, não é ouvindo. Você está ouvindo, arrumando casa lá, passou batido, já foi. Então, outra coisa, a oração. Então, Jesus falou sobre essa prática da oração e não desanimar com a oração. É se você se fortalecer com a oração. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, gente, quem que faz isso? Só para você ver, tomar a decisão. Lucas capítulo 6. Lucas 6, eu vou lendo aqui para a gente ir ganhando tempo, tá, gente? Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar. Nossa, mas que tanto que Jesus ora. Aí você briga com a mulher, né? Briga com o marido, briga com o filho, que tanto que vem na igreja para orar. Mas Jesus está orando de novo. Olha lá. Oh, mas Senhor, que tanto. Precisava orar tanto, não sabe quem que é quem, não? Jesus foi orar. Para tomar uma decisão. Eu já sei, né? Eu já sou experiente. Isso aqui é só fazer assim, resolve assim. Você vai lá, faz lá. Dá certo, vai lá. Aí lá na frente dá errado o negócio. Aí você fala assim, você não orou? Você falou, você não orou? Você pensa, né? Meu irmão falou que orou, falou que era de Deus, e agora o negócio já não é mais. Aí Jesus foi tomar a decisão. Naquele mesmo dia, subiu Jesus ao monte para orar, e passou a noite em oração. Gente, uma decisão difícil. Subiu para o monte para orar. Não é por causa do monte, não, tá, gente? Não é, Jesus estava orando no monte. Não tem nada a ver com isso. Mas olha o detalhe, a noite inteira. Nós estamos orando a noite inteira. Estamos ou não estamos, gente? Não precisa nem responder. Aí já começa a dormir, já dá dor de cabeça, não dormir direito. Então, o que acontece com a nossa vida? Não podemos terceirizar a nossa vida de oração.
Quando você ora, você está em comunhão com Deus, está em comunhão com o Espírito Santo, está em comunhão com Jesus ali. Quando você está orando, essa comunhão, ela gera, ela transforma, só para você ver o que ela faz. Essa comunhão que você está, porque eu posso ter comunhão com o Edivaldo aqui. Mas à medida que essa comunhão minha com ele, nós vamos indo, nós vamos caminhando junto, vai indo, essa comunhão ela se transforma num relacionamento. Num relacionamento. Pô, eu estou aqui hoje, aqui, ó. Eu sei que tem gente que faltou no culto aqui hoje. Eu não vi de manhã, não vi à tarde, não vi agora à noite. Ao que chegar em casa, eu vou mandar um zap para ele. Saudade, você não veio tomar café com a gente hoje? Por quê? Porque você já começa a ter uma comunhão com a pessoa. Você começa a ver, nossa, a pessoa não está aqui. E é uma coisa automática. Você começa a ver, nossa, fulano não está aqui, ciclano não está aqui. Só não vou mandar para o pastor Flávio. Que, né, já sei, já fala. Pastor, você não veio no culto hoje. Gente, então, o que acontece? Essa comunhão, ela transforma no relacionamento. O seu relacionamento, através da oração agora, o que o seu relacionamento faz? O seu relacionamento gera intimidade. Do seu relacionamento. A sua comunhão gera um relacionamento, esse relacionamento agora gera intimidade. E olha só para você ver o que a intimidade faz. Abre a sua Bíblia, está na Bíblia sua aí, tá, gente? Abre a sua Bíblia lá no Salmo. Salmo 25. Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. Eu vou estar lendo. A intimidade, ou na sua Bíblia aí pode estar escrito segredo. A intimidade, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele, o Senhor, fará saber a sua aliança. Então, a comunhão, ela nos transforma para um relacionamento. O relacionamento, ele nos transforma para gerar uma intimidade. E quando nós estamos íntimos com o Senhor, íntimo no relacionamento com o Espírito Santo, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, não é com esse ouvido aqui não, é algo lá dentro, né? Lá dentro, o negócio aqui, que pega lá dentro. Quando você pega essa intimidade com o Senhor. E aí, depois da intimidade? E depois da intimidade? Vou falar outra coisa, mas que eu estou lembrando aqui. É igual a mulher quando está grávida. Ela namorava, não posso perder ele, nem ele ela. Aí eles casam, aí eles estão casados ali, estão íntimos no casamento. Aí daqui a pouco, no tempo de casado, aí começa a brotar algo no coração deles. O que vem? No caso meu, levou 12 anos. Mas o que vem? 12 anos de lua de mel. O que vem depois? Oi? Filho, gente. Filho. Depois de um certo tempo no casamento. Aí daqui a pouco fala assim, nossa, eu queria ter filho. Aí a mulher engravida. Ela está grávida. Só que dentro dela, só ela sabe. Dentro dela tem algo que mudou, foi transformado o corpo dela ali agora. Nem o marido dela sabe. Ela fala para ele depois de quanto tempo? Qual que é o normal? Quanto tempo? 1 mês, 2 meses para frente, porque ela não ficou menstruada. Nossa, eu acho que eu estou grávida. Aí ela corre na farmácia fazer os exame de sangue, para poder fazer lá tudo. Agora, na nossa intimidade com o Senhor Jesus, o que gera? Vou mostrar para vocês então, já que você não quer falar. Abre sua Bíblia. Você fala assim, o que gera? Eu falo, cara louco. Gente, abre a sua Bíblia em Efésios. Abre a Bíblia em Efésios. Comunhão transforma em relacionamento. Relacionamento
gera intimidade, e a intimidade, quando você está íntimo, aí é algo que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Éfeso, é algo que você pode pedir, a intimidade. Efésios capítulo 1, versículo 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação, e oro também para que sejais iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais a riqueza da glória na sua herança. O que a intimidade te traz então? Revelação. Se você está íntimo agora com Cristo, se você está no relacionamento com Ele agora, aí você vai ter uma revelação de quem Ele é. Quem é Ele? Quem é Ele? Por causa do quê? Por causa da intimidade. Aí a minha voz já não é a voz dele, eu já não fico sendo enganado mais por outras vozes. Eu sei que eu preciso aprender a buscar na palavra. Eu sei que ele vai me ensinar a ser corrigido em algumas coisas da minha vida, ou ser tratado em outras áreas. Uma hora eu vou estar bonzinho aqui numa coisa aqui, mas a outra ali está um carnegão lá, daqui a pouco ele vai lá apertar o carnegão daquele lado. Mas deixa eu lisinho aqui primeiro. Deixa eu bonitinho aqui primeiro, o carnegão está ali. Depois ele corre lá para o carnegão, aperta o carnegão, sai o pus para fora. Aí ele, que nojo. É só de mim que sai carnegão? Deixa eu perguntar. Não, então tá bom. Né? É só, cadê quem falou? O Fred falou ali. Sai de você também que tem carnegão? Tem. Só a Lu que fala, hein, Lu? Sai o carnegão. Agora, ó, gente, olha o que a revelação faz. Apocalipse. Vai lá em Apocalipse. Vai lá no capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 em diante. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha a voz agora. Ah, mas é uma revelação. Estava acontecendo com João. Tá, versículo 12. Tá, esse aí é o 10, estou lendo o 12 agora. Eu voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém semelhante ao filho de homem, vestido de vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Quem que é esse? Jesus. Como que João tem isso? Por causa de uma revelação, por causa de uma intimidade. Gente, é a intimidade, é a revelação. Atos capítulo 2, e a Patrícia leu aqui, depois do 16, eu achei coisa interessante, estava pensando ali, Atos capítulo 2 fala assim, ó, de repente, veio do céu um som. Lembra Atos da descida do Espírito Santo? De repente, a Patrícia leu o texto aqui falando, Atos 16, Paulo e Silas estavam orando, e de repente, perto da meia-noite, se faz um barulho. Mas por causa do que é esse barulho? Por causa que de repente veio. O que acontece? Por que aconteceu esse de repente? Sabe que nós precisamos muitas vezes, o nosso de repente é na nossa vida, mas para acontecer o de repente, o que precisa? O quê? Oração. Paulo e Silas estavam indo, antes de acontecer Atos 16, ele estava indo para, vamos falar, lá para a igreja do Ministério ID. Ele estava indo, os dois, a belezinha, tal, indo a pé, conversando, de cavalo, não sei. Aí no caminho tem um problema, aonde acontece aquilo ali, eles são presos. Só que o objetivo deles não perde. Eles vão adorar a Deus. Eles vão cantar. Eles vão adorar. Eles não terceirizou. Eu estou preso aqui. Manda lá no grupo do Ministério ID, irmãos, oração lá para mim. Aí a Marilda manda lá oração, manda a mãozinha. Gente, sinceramente, será que nós realmente oramos quando a pessoa pede? Não precisa responder.
Será que é verdadeiro quando nós mandamos a nossa mãozinha assim, falando que estamos orando? Ou só nós mandamos? Oi? Não entendi. Todo mundo mandou, eu mando também, para parecer que eu mandei ele também. Todo mundo, eu mando lá no grupo. Será que depois que você mandou a mãozinha para a oração, você ligou para a pessoa para saber como que ela estava depois? Não precisa responder. Ou só foi a mãozinha naquela hora? Será que nós estamos realmente orando? Será que nós estamos com o nosso coração voltado? Ou se nós vamos orar só quando o irmão Herbert vai morrer e pegou Covid? Precisa querer morrer para orar? Não, irmão. A gente precisa orar mesmo. Nós precisamos orar mesmo. Nós precisamos clamar mesmo. Buscar, ter intimidade com o Senhor para saber. Você sabe que os dons do Espírito Santo é para fluir no meio da igreja? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé. Discernimento de espírito é para a igreja, é para nós, é para você que está sentado aqui, para mim que estou falando aqui, é para fluir isso da nossa vida naturalmente. Aquilo que é sobrenatural da Bíblia é para fluir naturalmente da nossa vida. Você poder, eu vou aconselhar o Edivaldo, eu vou orar. Vou precisar falar com ele, eu vou orar primeiro. Fala, Jesus, eu não sei o que realmente está acontecendo no coração dele. Eu não sei o que está passando lá. Aí eu vou orar. Aí o Espírito Santo, às vezes, não fala nada. Esses dias atrás, eu estava fazendo um serviço. Eu na rua, estava lá na Boa Vista, precisava de um endereço. Eu falei assim, Deus do céu, eu já fui nessa rua. Eu não lembro. Eu falei assim, Jesus amado. Gente, você põe no GPS, no celular, você vai achar. Eu não queria pôr. E eu fui, não lembrava o endereço. Eu precisava fazer uma entrega lá, eu lá. Jesus, não lembro. Aí sabe, aqui mais ou menos eu vou no rumo lá, qualquer coisa eu pergunto depois, mas eu fui na moto orando. Cheguei aqui na rotatória do Itaú, gente, que coisa louca. Você não imagina. Cheguei na rotatória assim que eu não sabia para onde ir, que eu tinha que decidir se eu virava para a ponte, para o endereço, se eu virava para a esquerda aqui para pegar Cesário Alvim, se eu ia pelo Itaú, eu tinha 3 lugares. Quando foi chegando ali, perto do ponto de ônibus ali, da barraquinha ali, eu indo. Aí lá dentro de mim falou assim, eu não lembro assim a rua de falar assim, a rua é tal lugar. Aí eu peguei e fui, cheio de anjos, ninguém viu os anjos. Eu contornei ali, fui lá no lugar, falei assim, Jesus, o Senhor não é brincadeira não, Jesus, o Senhor fala com a gente mesmo. Hein? Eu achei o endereço lá, achei assim, né? Deus falou comigo o endereço, mas lá da Boa Vista eu vim desesperado, cadê o endereço? Eu não posso atrasar, eu tenho que entregar isso aqui rápido. Eu já fui, mas eu não lembrava mesmo. Não é por causa do Covid, não, porque eu não tinha pego Covid na época. E não tive sequela também não, tá, gente? Então, não tem nada. Estou aqui bonito assim, porque, irmãos, a turma que orou aí. É oração, tá, gente? Aí, gente, lembrei. Aí o Espírito Santo falou comigo lá, eu escutei lá dentro, a rua tal, vira ali à esquerda e já vai lá. Aí eu fui para Cesário Alvim, achei o endereço certinho. Aí é o que eu estou te falando, eu preciso aconselhar alguém, eu preciso conversar com alguém. Então eu preciso tirar um tempo com oração para poder falar o que ele precisa. Aonde eu vou certinho lá naquilo que ele precisa. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, não é técnica para poder saber o que ele precisa, gente. Não é, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar em Deus, você precisa aprender a buscar em Deus. Brinquei com a moça ontem, né? Ela falou assim, eu vou visitar fulano que está doente lá, que está com um probleminha. Eu falei assim, mas você vai à toa ou você vai lá para orar? Porque para ir à toa não vai, você vai lá, vai encher linguiça, você vai lá, está doente. Então eu vou lá e vou orar pela pessoa. Tempo atrás o Edivaldo morava aqui. Não o Edivaldo, morava aqui. Aí eu fui na casa dele visitar ele. Tinha sofrido acidente na época. Era o braço, né? Acho que era o braço. Aqui que você sofreu acidente, não foi? É aqui, né? Era o braço. Aí eu saí de casa lá, eu falei, nem visitei, vou descer lá no Edivaldo, fui lá visitar. Aí dentro de mim ficou assim, dentro de mim, ora pelo Edivaldo. Eu conversando com ele, aquele negócio na cabeça. Ora pelo Edivaldo. Eu vou ficar conversando, não vou orar nada não, eu só vim visitar, só vou conversar. Ora pelo Edivaldo, ora pelo Edivaldo. E aquele negócio, ora pelo Edivaldo. Né? Eu falei, meu Deus do céu! Eu oro pelo Edivaldo. E eu lá conversando com os dois.
Aí acabou, eu falei assim, bom, você já tinha ficado lá um pouquinho só, já falei mais de hora, né? Um pouquinho que eu fiquei lá só. Também que isso é uma benção, aguenta a gente. Fosse o outro, expulsava eu. Ele, Divaldo com dor, tinha sofrido acidente, quebrou aqui o braço, tudo. Aí o Divaldo falou, aí eu fui lá, agora eu vou embora. Nossa, já deu a hora minha aqui, já está tarde, já coisei. Aí a Patrícia falou assim, você não vai orar ora pelo Edivaldo, ora por nós aqui. Você vai embora sem orar, né? Você vai embora sem orar? Eu falei assim, Jesus, abençoado. Aí eu orei, gente, orei, e deu resultado na oração. Mas graças a Deus, mas dentro de mim está falando, e eu lutando com aquele negócio. Aí falando, você viu, gente? Testemunho que a igreja não sabia. Ele sofreu um acidente. Quem sabe que ele sofreu um acidente anos atrás? Muita gente não sabe. Ele estava dias sem dormir com dor. Eu fui lá na casa dele, a Patrícia, você não vai orar por ele? Eu estava indo embora sem orar. Aí ele dormiu, acabou o problema da dor, dormiu aquela noite, a noite inteira. Olha que benção, glória a Deus. Então, gente, a gente tem que estar sensível, aprender a estar sensível, ouvir o que é. Não é que você não pode falar, não, porque eu sou igual matraca, eu falo também. Mas quando você está falando, você tem que estar aqui ligado. Assim, Deus, o que eu preciso falar para ele? Que palavra que eu tenho para ele? E o Espírito Santo, ele vai dirigir, gente. Então, por isso que não pode terceirizar, contar só com o coração, às vezes, do pastor Flávio. Não pode. Porque, às vezes, também ele não vai dar conta. Você não pode contar, às vezes, com a oração. Mas aí você pode contar que você tem um intercessor junto com você e habita dentro de você. Você vai orar, o Espírito Santo sabe que nós precisamos orar. Ele vai interceder pela nossa vida. Aí o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai direcionar, ele vai começar a falar. Hebreus, abre a Bíblia lá em Hebreus. Gente, olha que coisa bonita. Eu passei de Hebreus aqui já, espera aí. Hebreus capítulo 3. Gente, agora eu quero só mostrar para vocês. A gente está quase terminando aqui já. Que Deus chamou a gente para um relacionamento. Amém? E você precisa saber que a sua posição, a sua identidade, o seu RG, a sua digital. Olha Hebreus capítulo 3. Gente, isso aqui é bonito. Se você for embora, você pode esquecer tudo que eu falar para você aqui. Mas se você for embora para sua casa, sabendo que você é isso daqui, uma das coisas. Primeira, Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Cristo, porém, o filho, ele é fiel sobre a sua própria casa. Continua para mim aí, por favor. Só isso, gente. Essa casa somos nós. Só isso. Gente, essa casa, ele é fiel sobre a sua casa. Essa casa somos nós. Você tem aí Jesus habitando, ele é fiel sobre a sua vida. Essa casa, nós somos morada. Hebreus fala assim, essa casa somos nós. Gente, dá glória a Deus pelo menos, gente. Pelo menos para a palavra, não se dá para mim não, mas glória a Deus. Essa casa, nós somos a morada dele, ele é o proprietário da casa. Essa casa somos nós. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Aí o escritor fala assim, aí o escritor arrebenta. Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E o que eu falei para nós? O que vai gerando então? Confiança. Agora, glória a Deus, é a confiança. É a confiança. Agora você vai embora daqui sabendo, essa casa somos nós. Essa casa sou eu. Herbert, como que eu faço então?
eu preciso florescer. Eu preciso me desenvolver na oração. A gente sabe como que faz? É como você pega uma sementinha, uma semente de laranja, você planta na sua casa. Ela cresce de que forma? Você vai regando ela, não é assim? Ela vai crescendo naturalmente. A oração na nossa vida, ela vai acontecendo naturalmente. Ela precisa ir acontecendo, vai florescendo aquilo lá, a sua oração vai florescendo, vai acontecendo. Mas você precisa orar, você precisa entender que você é uma casa e quem habita dentro dessa casa está escrito em Hebreus aqui na palavra de Deus, que é Jesus o morador dessa casa. Ele é um morador, está escrito que ele é morador. Ele não está falando agora assim para nós aqui, mas não. O escritor está falando assim, eis que estou à porta e bato. Não está falando isso aqui não. Para isso daqui é para nós, que já é para nós aqui do Ministério ID, turma, ó, é nós. É nós. É nós. Já oramos e já abrimos a porta para ele não está batendo mais não, já entrou, já está morando, já está falando assim, ó, essa casa somos nós. Já está habitando aqui dentro, já está morando aqui, não vai entrar, ele está batendo lá, não, é para nós, para nós. Para nós, fala assim, é para nós, para mim, essa casa sou eu, meu Deus. Você já brincou de esconde-esconde com seu filho? Quem já brincou? Donizete, lembra lá, volta lá atrás, volta, Elianinha, volta. Eu estou falando que eu brinco com o meu agora, até hoje. A gente, sabe o que eu faço em casa? Se eu estiver em casa, o Israel pegou o jeito já também. Se eu estiver em casa, chegar na frente deles, lá com a Valéria, se eu chegar lá antes, aí eu estou lá na sala, escutei que é a voz dele na rua, né, que a gente fala tudo baixinho, a gente está dentro de casa, já escuta eles falando, então é uma benção em casa. Aí já está chegando eles ali já, aí sabe o que eu faço? Eu escondo. Eu vou lá, deixo a porta do banheiro bem fechada, fecho do outro quarto, vou no outro quarto, fecho, vou no outro banheiro bem fechado e fico escondido. E vou ler um texto para você ver. Gente, olha que coisa, vocês têm que entende só, Jeremias, vai lá em Jeremias, gente, para dar tempo. Nossa, não dá tempo, a turma vai ficar querendo ir embora. Gente, olha só para você ver, eu vou lendo aqui, Jeremias capítulo 29, versículo, vou começar no 11 aqui. Pois eu sei os planos que tem para vós, gente, plano que o Senhor tem para vós. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e orareis, invocar e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vocês, vós me buscareis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Serei achado por vocês. Aí até essa parte, se eu buscar, eu estou lá em casa, aí eu escondo. Só que eu escondo de um jeito que o Israel vai achar eu, gente. Eu não escondo lá em cima da laje, não. O pé aparece, ele sabe que o vão da porta está lá, tem dia que eu escondo, eu pego a toalha. Eu ponho na frente aqui sim, o pé está aparecendo. Ele chega lá, mãe, o pai está lá. Mãe, eu vou assustar, vem comigo, mãe, pai. Aí quando ele aparece, eu falo assim para ele, aí sai gritando. Ele me achou. Tem dia que eu fico quieto, eu saio, achou, né? Já sabia que eu estava aqui. Sabe o que está falando aqui? É brincar de esconde-esconde. Se você realmente tiver o desejo no seu coração, você vai me buscar e você vai me achar. Se você quiser, você que está nessa noite aqui, se você quiser, você que está pela internet, se você quiser, é simples, não tem nada complicado. Se você realmente estiver disposto a isso daí, você vai ser achado. Mas não é você que vai achar ele, não. É ele que vai te achar. Quando você for, ele vai estar lá, ele vai estar escondido, o pé está aparecendo. Eu ponho um criado lá, escondo atrás da cortina, o pé fica aparecendo, ele vai lá procurando. Mãe, cadê o pai? Mãe, cadê o pai? Cadê? Ele vai lá. Aí eu estou lá. A respiração fica lá. Porque eu saio correndo e coisa assim. E Deus fica assim também, fica sussurrando. Eu estou aqui. Vem me buscar, eu estou aqui. Vem me buscar. É isso que o Espírito Santo faz, ele quer te encontrar, ele quer relacionar. Gente, coisa mais simples que tem. Não tem nada complicado, é a gente que complica as coisas. Eu vou buscar.
Aí você vai adorar Ele. Salmo 19 fala assim que os céus proclamam, declaram a glória de Deus. Sabe esse pôr do sol que muitas vezes a gente tira foto, aquele pôr do sol bonito, aquilo ali, Deus está falando que eu me adoro, olha a natureza está me adorando, olha como que é. É adoração, você olha para aquilo lá, você olha para a estrela, tem dia, você olha para o sol tem uma cor diferente, o tempo muda quando você tiver. Esse tempo atrás a Tabata postou uma foto no Instagram, eu falei assim, pelo amor de Deus, que céu. Eu falei assim, só Deus fazer um negócio desse. Ela aproveitou, ela entrou na frente de mim. Ela foi com o Isaac, com as crianças dela lá, tirou uma foto, gente, olha no Instagram, vê a foto dela para você ver, você vai até curtir. Eu falei, que foto? Eu falei assim, meu Deus, não é a foto, né? Porque o Isaac não é bonito, né, gente? Mas a foto lá, a paisagem que estava lá, né? Brincadeira, ele, belezinha. Gente, a oração. Aí você vai florescer. Sabe o que acontece para a nossa vida? A gente hoje falar muito assim, ó. Gente, só não xinga eu, tá? Depois não conta o pastor Flávio, não. O mundo hoje, né, está em geral, e está falando dentro da igreja, a gente buscar o extraordinário, não é? Tem que buscar, todo mundo. Mas antes do extraordinário, você precisa florescer. Como que você floresce? De uma forma ordinária. Antes de ser o extraordinário, precisa ser tem que ter a ordem, o ordinário. O que é uma coisa ordinária? Oi? Em ordem, o que mais? Quando se tem uma reunião ordinária, já é programada, é uma coisa constante, já é daquele jeito. Sabe como que a gente vai florescer? Para você ter essa vida, a gente, da forma mais simples que tem, uma vida ordinária de oração, uma vida constante de oração. Você vai estar orando, você vai buscar, você vai estar orando, e você vai buscar. Eu já oro, faz 20 anos que eu estou na igreja, só oro 1 hora. Não, a partir de amanhã eu vou orar 1 hora e 5 minutos. Já mudei. A partir de amanhã, eu vou orar 1 hora e 10 minutos. Depois da manhã, 1 hora e 15. Mas 1 hora em tempo não tem. Mas eu tiro 15 minutos de manhã, eu falo para a turma assim, ora 15 minutos de manhã, 15 à tarde, 15 na outra tarde, e 15 antes de você dormir, dá 1 hora. Fora o tempo que você tem. Então, gente, olha para você ver, para a gente que quer ter isso, uma vida ordinária. Gente, não adianta ter o extraordinário, querer para amanhã um negócio, se a ordinário nós não estamos fazendo. Se marcar oração, nós não estamos na oração. Se marcar oração no monte, eu não vou no monte orar. Se marcar oração na igreja, eu não estou na igreja, só estou orando na minha casa. Aí eu falo com o pessoal, sempre eu falo, gente, dá uma lidinha lá em Atos e marca. Eu falo para as crianças que eu dou aula para eles lá. Eu falo assim, marca a palavra lá em Atos, por exemplo, né, no caso de Atos. Marca a igreja orando, os irmãos orando. Foram na oração, no partir do pão e na comunhão. Marca a palavra oração, quantas vezes. Pega o livro de Atos na sua casa, vou fazer isso, fica atividade para casa. Marca lá em Atos, desde que começou Atos capítulo 1 até terminar. Atos 29, né? Atos 29, amém? Atos 29, amém? Por quê, gente? Ninguém fala amém? Atos 29, o que é Atos 29? Vê na Bíblia sua aí o que está escrito Atos capítulo 29. Vai olhar mesmo, gente. Não olha não, gente, não tem Atos 29. Atos 29, a gente fala que é a sequência da nossa vida. É a ação do Espírito Santo. Agora é a sua história, você fazendo a sua história. Só que você precisa anotar isso, deixar isso notado. Como que eu vou fazer essa história? Uma vida de oração. Constante. Eu posso aumentando gradualmente. Gradualmente eu vou aumentando. Hebreus, agora eu vou terminar, gente. Agora acabou. Não vou ler mais, não. Eu vou terminar. Hebreus, último versículo aqui. Porque senão eu vou falar igual eu falo para a Dinha. Vou ficar pregando até de madrugada, até... Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 15. Portanto, oferecemos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Um sacrifício de louvor que confessa o nome de Jesus precisa sair dos nossos lábios. E como que eu faço isso agora? Atos capítulo 4,
está falando assim que ali os discípulos foram reconhecidos. Atos 4, foram reconhecidos, e o versículo 3, ó, estando eles vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Estavam os dois discípulos. A igreja, o povo, reconheceram que esses dois tiveram com Jesus. Vale para nós hoje? Ah, não vale porque aconteceram com eles. Brincadeira, vale para nós sim. Você quer ser reconhecido que você esteve com Jesus? Você precisa ter um tempo com Ele na oração. Os discípulos ali viviam aquele momento e quem ouvia eles falar, reconheceram que ele estava com Jesus. Mas e para mim agora? Como que eu aplico isso para a minha vida agora? Como que eu aplico para a minha vida? Para ser reconhecido que eu sou um cristão agora mesmo, eu preciso estar com Jesus. Você precisa estar com Jesus. A luz dele precisa estar em mim, o perfume dele precisa estar em mim. Você já abraçou alguém que estava com perfume? Quando você saiu de perto da pessoa, na sua roupa, na sua mão ficou o cheiro daquele perfume? Você fala, nossa, que coisa gostosa, que perfume gostoso. Se nós estivermos com ele, desse jeito, segredo, se você simplesmente estiver desse jeito aqui, lá com ele assim, ó, não precisa muita coisa, é simples. Jesus, eu te amo. E cadê o grupo de louvor? Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu não preciso falar muita coisa. Simplesmente você vai falar assim, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Jesus, eu desejo a sua presença. Você falou, você está escrito, você falou já para mim, está escrito, eu sei que eu serei achado, se eu procurar o Senhor vai manifestar para mim, Jeremias 29, está escrito lá. E você vai falar para ele assim, Jesus, eu te quero. Eu quero a tua presença. E quanto mais tempo que você tirar com ele, quanto mais tempo você ficar com ele ali, mais ele vai se revelar a você. Mas ele vai contar os segredos dele para você. Mais você vai saber da palavra dele para você, que ele vai se revelar através da palavra dele. Ah, Jesus não fala comigo, meu irmão, é só lá orar. Jesus não está falando comigo, não está, meu irmão, é só lá orar. Não precisa ser o pastor, não precisa ser fulano, é só você. O acesso está livre pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. O acesso é para nós, está liberada a porta, está escancarada, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo seu corpo. O véu é o seu corpo, foi rasgado, agora nós podemos entrar ali, e ficar com ele ali. Herbert, eu não sei o que orar, 20 minutos a minha oração acaba, não é só com vocês não, 20 minutos, eu fui ali para meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, minha irmã, acabou, glória a Deus. Não, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso. Como que eu vou falar que Jesus é bonito? Aí eu pego a palavra, vou ler Apocalipse capítulo 1. Seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos, seus pés como latão reluzente, a da tua boca sai uma espada afiada, na tua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor, salpicado de sangue. Senhor, esse é o Jesus que nós temos. Esse é o Jesus que quer mudar, esse é o Jesus que nos chama para um relacionamento com Ele, é Ele que chama. É Ele que está te chamando. É Ele que quer que você vá. Ele está te chamando, Herbert, Marilda, Clóvis, Edivaldo, Patrícia. Ele está chamando, Ele está chamando, Ele está chamando. Frederico, vem. Vem. É Jesus chamando para aprofundarmos mais no relacionamento, de intimidade com Ele, de busca mais profunda dEle, com o Espírito Santo, se revelar através da palavra e saber assim, ó, Ele é fiel sobre a sua própria casa, e essa casa sou eu. Vamos ficar de pé, aplaudir o nome do Senhor. Necessitamos
Glória a Deus. Pode ter certeza, meu querido, a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Você dando espaço para Ele, sabendo que você é a casa dele. Ele escolheu morar em você. Ele decidiu morar em você. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, vão estar terminando agora. Essa oração que você fez aí, pode ter certeza, vai embora para sua casa confiante, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido. Está terminado.